Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. Fala galera, boa noite, estamos juntos mais uma vez aqui na 3FM 91,3. Tá começando mais um Faixa Nobre do Esporte, o programa de esportes com a equipe Bola na Rede. Você fortalecendo sempre na audiência e na nossa interatividade. Uma segunda-feira boa pra você, depois do feriado de ontem. Muita gente feriou, né? Apesar de ser domingo, mas a rapaziada do comércio ontem tirou onda, né? Tirou uma casquinha e feriou. Dia do trabalho, nada mais do que justo. Então vamos começar a semana bem, ouvindo Faixa Nobre do Esporte. Como eu falei, você pode interagir conosco. Hoje não tem WhatsApp, né? Tá bloqueado, né? O que será da minha vida sem WhatsApp, meu Deus? Alguém, por favor, nos socorra. Mas tem o facebook.com/bola na rede e o Twitter, @bola_na-rede. Tem neguinho que já tava muito tempo que não falava com ninguém em casa, voltou a falar hoje sem WhatsApp. Então vamos que vamos, 2 de maio, segunda-feira, bem pra cima, sem WhatsApp, mas o alto astral continua. Vamos começar o Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza! Destaque do Leão, tricolor de aço, que partiu na frente no primeiro jogo da final contra o Uniclinic e Alex Oliveira. Fortaleza parte na frente para conquistar o título de 2016, que será o bicampeonato. E para os 2 próximos jogos, o presidente Jorge Mota lançou a Semana Tricolor. E nós estamos lançando neste momento a Semana Tricolor e pedindo aí o torcedor que sai de casa com sua bandeira, coloque bandeira no apartamento. Vamos tricolorir essa cidade. É Fortaleza a semana inteira e 100 mil torcedores dos 2 jogos. O jogo de ontem foi especial para o zagueiro Edmar, que marcou o 4º gol da equipe. E pelo que passou o atleta no clube, ficou muito emocionado. Feliz, não poderia ser diferente, não poderia ser outro jogo, não poderia ser outro estádio e não poderia ser o adversário. O que Deus faz a gente não entende, mas hoje eu tô aqui no PV, saindo aplaudido junto com meus companheiros pelo grande resultado. Não falei pelo gol, mas pelo grande resultado aqui. Detalhes já no Faixa Nobre do Esporte. Ceará! Destaque do Ceará agora com o Rodrigo Cavalcante. Recém-contratado, lateral direito Eduardo fala da felicidade de vestir a camisa do Ceará. Quando eu saí de lá, igual a torcida falou, você veio pro maior do Nordeste, então acho que tô feliz. Eu fui bem recebido, então eu vim para uma grande equipe, uma equipe que deu uma grande estrutura, então acho que é dentro do treinamento, dentro do jogo que eu vou mostrar para esse torcedor o que o Eduardo veio fazer aqui no Ceará. Semana será de chegada de alguns jogadores em Porangabuçu. Doutor Henrique Bastos traz o panorama do departamento médico. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Então vamos que vamos, que hoje é dia de curtir o Faixa Nobre do Esporte, começando mais uma semana, né? Tivemos decisões pelo Brasil afora ontem, no domingo, né? Domingo de muitas finais, inclusive da Copa do Nordeste. Conhecemos ontem o campeão da edição 2016, ficou com uma equipe pernambucana, o Santa Cruz, foi valente e conseguiu segurar a onda lá em Campina Grande. O Campinense, outra equipe que vendeu caro a derrota, né? O vice-campeonato, de ter chegado, de ter um poder de investimento bem menor que o Santa Cruz, conseguiu chegar a uma final de Copa do Nordeste e vendeu muito caro esse título para a equipe do Santa Cruz. Santinha está comemorando o primeiro título, uma equipe que foi do céu ao inferno. Esteve na Série D durante muito tempo, ralou bastante, mas conseguiu aí chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E esse ano, aos trancos e barrancos, porque não vamos falar que o Santa fez uma campanha irrepreensível. Quem estava fazendo era o Bahia. O próprio Campinense também fez uma boa campanha na fase classificatória. Até mesmo que o próprio Santa Cruz. Por isso, até decidiu o título em casa. Mas ficou com o Santa Cruz. Dessa vez, nada de zebra no futebol. E o Santinha é campeão do Nordeste na versão 2016. Falam em mudanças na Copa do Nordeste, muito disse-me disse. Vamos esperar
se acontece ou não. Uns puxam para o lado, outros puxam para o outro. A gente torce é que a competição fique cada vez mais forte. Se é para mudar, que mude para melhor. E nunca mude para pior. Mudar para pior aí é horrível. Mas tem umas equipes aí que são grandes do Nordeste querendo diminuir o número de clubes para 16. Bahia e Sport estariam encabeçando aí esse movimento para diminuir para 16 clubes, para o dinheiro sobrar mais para eles, né? E o restante das equipes, 7 equipes se classificassem pelo ranking, 9 das grandes e mais 7 pelo ranking da CBF. É uma questão que a CBF vai ter que definir. Outra ideia seria aumentar o número de clubes para 24. Aí é outro movimento, são outros clubes tentando fazer isso. Se vai haver mudança ou não, só o tempo irá dizer. A competição terminou, agora domingo, e o Santa Cruz levantou a taça. JP Quintela, boa noite para você. Final de Copa do Nordeste, Santa Cruz campeão. Boa noite, Adriano, boa noite, amigo ouvinte. Pois é, antes dessa competição iniciar, ninguém acreditava que o Campinense chegasse à final e nem que Santa Cruz fosse o campeão, né? Tínhamos aí outros nomes como favorito, o próprio Bahia, Vitória, o próprio Ceará, mas Campinense e Santa Cruz, em poucas estatísticas, em poucas previsões, estariam nessa final, mas mérito do Campinense. Mérito... Uma equipe grande como o Sport também ficou devendo muito nessa competição, né? Eu esperava mais do Sport e ficou devendo demais. Um time fraco que conseguiu aí chegar até uma semifinal, não sei como, mas não mostrou um bom futebol. Diferente do Bahia, né? Bahia veio muito bem, o Sport perdeu totalmente irregular. O Bahia perdeu na hora errada. O Santa perdeu na hora que podia perder ainda, né? Conseguiu uma recuperação. Mas o Sport não. O Sport totalmente irregular. Campinense fez uma brilhante campanha, foi mérito de fato, mereceu chegar onde chegou. O Santa Cruz, meio que aos trancos e barranco, conseguiu chegar lá e fez valer as camisas, o peso da camisa, da tradição, do clube grande, pela organização. Série D, Série C, Série B, Série A. Então, assim, já vem em uma sequência de organização ou reorganização por tudo que ele havia vivido nos anos anteriores. Fato positivo é o Campinense, que realmente, mais uma vez, na Copa do Nordeste, fez uma excelente campanha e eu, honestamente, estava torcendo para que o Campinense sagrasse campeão mais uma vez, pelo seu técnico, pela pouca tradição, por conta que é, de certa forma, aqui no Nordeste ainda diminuído, menosprezado. Então, por tudo isso, eu até que gostaria Paraíba, que o Campinense tivesse... O futebol que tem muita evidência também nacionalmente, ganharia mais força com esse título do Campinense. Mas só de ter chegado na final, achei que foi um grande feito. Já é muito mérito, ele conquistou o título em 2013, não está muito distante. Então, mostra que o futebol da Paraíba tem se desenvolvido ao longo dessas competições da Copa do Nordeste, né? Não é por acaso que chega, né? Foi campeão dia desses e agora chegou na final mais uma vez. Então, olho vivo e olho aberto aí pro futebol da Paraíba, que vem crescendo aí com o Campinense puxando essa corda. Concordo que não é por acaso. E outra coisa, em relação a esse novo molde ou possível novo molde, os grandes encabeçando isso daí, né? Os grandes tentando diminuir os pequenos no Nordeste e tentando aumentar ainda mais. Mais ou menos o que o Sul faz com o Nordeste hoje. Os grandes querendo cada vez ser mais grandes e querendo deixar de lado, de fora, o Norte e Nordeste. Mais ou menos o que o Vitória, o Bahia, o Sport e o próprio Ceará está fazendo. Já pensou se já tivesse nesses moldes de 9 campeões estaduais, mais os 7 pelo ranking, será que Campinense estaria nessa? Será que Campinense teria chegado a uma final em pleno 2016, né? Será que Campinense não já havia sido campeão em outras competições? Eu creio que não, aliás, com certeza não, porque esses pequenos estariam fora desse novo molde dessa competição. Então, agora, eu defendo. De todo jeito, né? Dia desses queriam colocar o Flamengo para disputar também, né? O Flamengo totalmente sem nexo. nexo. O Goiás se ofereceu também.
para disputar a Copa do Nordeste. Aí, totalmente sem nexo, sem, também, né? sem condição. Eu defendo que seja dessa forma. O máximo que poderia fazer, que eu acho que até prejudicaria também, seria aumentar a quantidade de clubes para os 24, por exemplo, mas eu acho que esse molde de hoje é interessante. Campeão, vice e mais algumas participações aí pelo ranking ou por convidado, enfim, mas esse molde tem funcionado. Essa nova forma da Copa do Nordeste tem funcionado, tem trazido rendas, arrecadações, públicos, publicidade, mídia, então tudo isso tem funcionado, e o que funciona bem tem que ser aprimorado e não desfeito para tentar um novo projeto, um novo modelo. Uma outra manobra também está sendo tentada é justamente para que as equipes grandes do Nordeste não fiquem fora da disputa da Copa do Nordeste, que possam disputar todo ano. Esse ano ficaram duas, o Vitória e o Náutico. Na próxima temporada vai ficar fora o time do Ceará. O Náutico ainda vai para a disputa e poderá ficar fora novamente. Ele vai disputar com outra equipe de Pernambuco. Então é isso, né? Que temos, né? Esse tipo de manobra, até com apoio da TV que banca a competição, porque ela também quer lucrar vendendo assinaturas de TV. Então ela não vai se iludir em vender assinaturas para torcida do Uniclinic e nem para torcida do Juazeirense, por exemplo. Então tem e esse ano a própria televisão tentou junto à CBF, tentou junto à Liga do Nordeste a inclusão do Vitória, para o Vitória não ficar fora. Só que antes dos 2 anos, para se mudar o regulamento, teria que ter aprovação dos 20 clubes. E logo de cara o Bahia, o rival, não aprovou. Então caiu por terra essa tentativa do esporte interativo em colocar o Vitória para disputar essa Copa do Nordeste 2016. Agora, completando 2 anos, dizem que a hora é essa de tentar uma mudança, mas é muito disse-me-disse, e inclusive o presidente da Liga do Nordeste se posicionou contra, mas dizem que ele se posicionou contra porque ele já foi presidente do América de Natal, que ficaria fora também com a redução para 16 clubes, né? Ele também seria prejudicado. Então, cada um puxando para o seu lado, né? Ele não pensou como presidente da Liga e pensou como ex-dirigente e torcedor do América lá de Natal. Pois como eu estou dizendo, se a gente for criar novos moldes, novos modelos, com certeza essas pequenas equipes que poderão ter uma projeção vão sair perdendo. Claro que a mídia, claro que a televisão está muito mais preocupada com o seu bolso. Claro que ela vai querer sempre que estejam nas cabeças as principais equipes do Nordeste. Isso é fato. Agora, por que essas equipes não se organizam e não fazem por merecer a sua participação na Copa do Nordeste? É por isso que eu digo, tem que ter mérito, não adianta você criar um torneio, até porque daqui a pouco esse Nordeste com 10, que sejam 10 grandes, alguns vão ficar pequenos talvez algum dia, então não concordo, eu sou totalmente contra. Eu acho que essa seria a maneira mais democrática e tem funcionado, repito, tem funcionado. Não sei se para o esporte interativo, não sei se para outras publicidades e mídias, mas tem funcionado e o público tem respondido, tem correspondido dessa forma, certo? Infelizmente, uma equipe cearense ficou fora para a próxima competição. Infelizmente. Como já ficou a Baiana, já ficou a Pernambucana. Como já ficou Baiana, Pernambucano, como ano passado ficou. Enfim. De Natal também já ficou fora o ABC, o América. E enfim, assim vai, né? Quem não se cuidar, não fizer uma boa campanha no estadual, vai ficar fora. Embora o futebol reaja dessa maneira com dinheiro. O Fortaleza ficou fora aqui, se eu não me engano, foi em 2011, foi em 2012, ele ficou fora também da Copa do Nordeste. Pois é, embora o futebol reaja para quem tem dinheiro e reformulação e estrutura, mas com certeza vai haver anos como este que um dos grandes, ou 2 dos grandes, ou 3 dos grandes vão ficar fora, cara. Isso é fato, não adianta. Agora, méritos de quem conseguiu chegar lá e demérito para aquele que não conseguiu fazer o dever de casa, fazer aquilo que deveria para garantir a sua participação nessa competição tão importante. Olha, enquanto estão acontecendo as decisões dos campeonatos estaduais, teve a decisão da Copa do Nordeste, o Cruzeiro está buscando o treinador. O Cruzeiro de Belo Horizonte ficou fora da final do Campeonato Mineiro. Apostou em um técnico iniciante, que foi o David, o Gaguinho, né, que não deu certo. E a final está sendo lá disputada por América Mineiro, do Givanildo Oliveira, e o Atlético Mineiro
do Diego Aguirre. O América venceu ontem, estava 2-0, no finalzinho por azar, tomou um gol, o que possibilita uma vitória simples de 1-0 do Atlético Mineiro no próximo jogo em ser campeão. Mas o Cruzeiro está procurando um treinador e todo mundo está dando não ao Cruzeiro. Primeiro o não do Jorginho, depois o não do Ricardo Gomes e agora o não do ex-técnico Marcelo Oliveira. Foi procurado, foi campeão lá pelo Cruzeiro, mas não quis, declinou aí o convite para treinar o Cruzeiro. E olha que ele está desempregado. O Jorginho está no Vasco e o Ricardo Gomes está no Botafogo. Então, ninguém quer pegar essa batata aí do Cruzeiro, hein? Será que há? É um clube organizado, o clube tem estrutura, mas qual será o problema? O que há? Este é de fato meu questionamento. Por que não? Principalmente do Marcelo Oliveira. Do Jorginho eu não digo nada não. Ele está invicto desde o ano passado. Ele 24 tem feito jogos completou. A 24 desde novembro do ano passado ele está invicto e tem feito um trabalho belíssimo. Se for campeão, será campeão invicto com o Vasco. Será campeão invicto. Porque... Tem feito um trabalho. Aliás, Jorginho, desde o início da carreira que ele tem feito boas participações. A única que ele não teve tanta evidência foi na seleção brasileira, que pra mim ele fez um bom trabalho, mas quem estava em evidência era o Dunga, porque estava à frente, ele era um auxiliar. Mas desde o início da sua carreira... Ali eu achei mais uma mancha na carreira dele do que... Pois é. Que ali ele mudou totalmente sua forma de agir e ali encarnando o espírito Dunga de ser. Então aquilo ali prejudicou muito ele, aquela participação dele como auxiliar do Dunga, na minha opinião. Foi a única hora na carreira que ele não se sobressaiu, que ele não fez a diferença, mas desde o início que a gente vem acompanhando um trabalho belíssimo do Jorginho. Agora, ele aceitar essa proposta do Cruzeiro nesse momento, para ele realmente não seria, eu penso que não seria o ideal, tá? Até porque ele já está com o grupo na mão, o time do Vasco, e vai iniciar um campeonato também já com o grupo formado. Quem foi o outro? O Jorginho. Ricardo O Ricardo Gomes, da mesma forma, já está com o grupo na mão Oliveira. Também, está organizado com o Botafogo. Agora, o Marcelo Oliveira é que me estranha, porque ele já passou por lá dois anos e fez um belíssimo trabalho, é identificado... Só me faz pensar que é uma incompatibilidade dele com a atual gestão do Cruzeiro. Agora exatamente. Eu me pergunto, por que não? Até porque ele está desempregado, ele já perdeu o emprego, já saiu, e desde quando saiu do Palmeiras que não assumiu clube algum. Talvez, eu imaginava isso, esperando alguma situação com o Cruzeiro, mas agora desfaz essa minha tese, porque ele disse não. E pelo Campeonato Paulista, né, uma grande final entre Audax e Santos, né, quem esperava que fosse joguinho meia boca, mas foi um jogão. Ontem o Audax estava vencendo e permitiu que o Santos empatasse o jogo, né? O Audax ia partir na frente do confronto, mas o Peixe conseguiu uma entregada de bandeja mesmo, do lateral lá mas mérito do cara que chutou de longe também, acertou, né? O Tietê entregou a bola errada e esqueci agora o nome do jogador do Santos. Rodrigo Mendes, exatamente. De longe, foi mérito dele, venceu o goleiro lá do Audax, o Sidão, e agora vão decidir na Vila Belmiro. Santos é favorito, não é? Assim mesmo. Totalmente favorito. É muito difícil você imaginar que o Santos possa perder lá dentro, porque a gente sabe que lá dentro é diferente. A gente sabe que na Vila Belmiro o Santos é praticamente imbatível. Não sei se joga o casa não obra milagre. Não sei se joga o Lucas Lima, porque ele saiu contundido. Não sei se ele vai atuar nesse jogo, mas o Audax fez uma partida muito boa, partindo para cima, não mudou o seu estilo de jogar, né? Eu não acompanhei o jogo, né? Mas eu vi alguns tempos, vi o VT do jogo, então vi os gols, né? O Audax ele não se acuou. Claro, não foi todo momento que ele foi para frente, foi para cima, mas ele sempre foi aguerrido durante... das suas limitações, né? O Fernando Diniz, que é o treinador, vem fazendo um trabalho já há 2, 3 anos no time e não é à toa. Ele sabe também da capacidade e é ciente das limitações da sua equipe. Então ele não pode também querer jogar de igual para igual. Não, claro, com certeza. Mas ele se aproveitou desse fator de que não tem nada a perder e foi pra cima, conseguiu o gol. Aí sim, ele se recuou um pouco mais, ele se resguardou um pouco mais e jogou bonito, jogou bem, diferente, a gente vai já falar aqui, diferente do Campeonato Cearense, onde o Fortaleza reinou, enquanto que o Nicklin não entrou em campo, né? Não entrou em campo. Literalmente patinou, né? Logo de cara tomou um gol e foi pro intervalo perdendo 2-0, quando se esperava uma reação no segundo tempo, no primeiro minuto tomou logo o terceiro, aí pronto, aí foi embora qualquer tipo de possibilidade de uma reação da Águia da Precabura, mas a gente vai falar
já já a respeito dessa partida. Muito bem, você já acessou o blog do Edmilson Maciel hoje? Então vai lá na internet, edmilsonmaciel.blogspot.com, você vai ficar bem informado. Tem muita notícia sobre futebol lá. A FJ Consultoria tem a solução certa para a sua empresa. Trabalhamos junto aos maiores bancos de fomento na busca de crédito e capital de giro para incrementar o seu negócio. Tudo isso com condições facilitadas, carência a longo prazo e juros que cabem no seu bolso. FJ Consultoria, Barão de Estudas de 2360, sala 1104, 3077, 5858, 98744 5858. Você fala com o amigo Farley Júnior. Crédito e capital de giro para o seu negócio é com a FJ Consultoria. Madeireira Ceará, tudo em compensado MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Castelo de Castro 1138, Conjunto São Cristóvão 3269-6611, madeireiraceará.com.br, direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos começar as informações aqui no Faixa Nobre? Vamos falar do Fortaleza, que partiu na frente na decisão do estadual 2016. Fortaleza! Com Alex Oliveira. Fortaleza venceu no primeiro jogo da final do estadual por um placar de 4-1 e deu um passo importante para a conquista do bicampeonato. Jogo foi especial para o zagueiro Edmar, que marcou seu primeiro gol, o 4º gol de ontem, depois do que passou no clube. Todo mundo sabe da minha história aqui dentro do Fortaleza, já passei muitas coisas aqui, ainda mais aqui no PV quanto no Uniclinic. Tive uma falha que não sou acostumado a ter, mas Deus faz as coisas e a gente não entende. Então, estou muito feliz pelo gol. Agora vira a chave e tem o Flamengo pela Copa do Brasil quarta-feira, Edmar. 2 times de massa, vamos procurar fazer nosso trabalho, estamos no nosso estádio. Agora é descansar e pensar no Flamengo e que a gente possa dar um grande passo na quarta-feira. Com o jogo da volta que decidirá o título do estadual e o compromisso nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, o presidente Jorge Mota lançou a Semana Tricolor e quer nos 2 jogos um público de 100 mil torcedores. Jogo contra o Flamengo, quarta-feira à noite, e contra o Uniclinic no domingo, que vale um bicampeonato para Fortaleza. A torcida está nos devendo essa participação, porque nós temos colocado em média 10 mil torcedores, hoje foram 7 mil, um jogo importantíssimo. Semana passada contra o Imperatriz também foi 7 mil, e nós estamos lançando neste momento a Semana Tricolor, e pedindo aí o torcedor que sai de casa com sua bandeira, coloque bandeira no apartamento. Vamos tricolorir essa cidade. É Fortaleza a semana inteira, e 100 mil torcedores dos 2 jogos. O presidente confirmou os preços dos ingressos para os 2 jogos. Mantemos o ingresso contra o Flamengo, como já acertamos, em 40 e 20, 60 e 30, 120 e 60, e para a grande final nós estamos colocando a 30 e 15. Nós estamos baixando mais uma vez o ingresso e para dar oportunidade ao nosso torcedor de ir. E não venha ninguém dizer que é muito jogo, são muitos jogos, mas o torcedor só está indo numa faixa de 6, 7 mil torcedores, quando nós temos a oportunidade de colocar 60 mil torcedores em qualquer jogo. Agora, quanto à vitória por 4-1 sobre o Uniclinic ontem e praticamente assegurou o título de bicampeão, o treinador Marquinhos Santos ressaltou mais uma compactação do seu time. Foi um time compacto, né? Um time que trabalhou muito próximo às linhas e soube aproveitar as oportunidades. Eu não, como volto a dizer, eu não havia enfrentado a equipe do Uniclinic, então foi montado a estratégia em cima de vídeos, né? Análises feitas aí pelo departamento que me apresentou um trabalho muito bom, né? Realizado pelo Henrique, pelo Rafael, dois garotos, na verdade, 2 profissionais aí que encontram-se no clube e que vem tendo um desempenho muito bom e que tem nos agradado muito o trabalho desses 2, que tem nos ajudado muito. Porque quando você chega com o carro andando, tem que trocar o pneu, se você não tiver competência, né, nos profissionais que estão no clube, você acaba não tendo êxito, mas eu me sinto muito feliz aí pelo grupo de profissionais que aqui estão, e esses 2, Rafael e Henrique, são 2 profissionais do departamento de análise aí que tem feito a diferença. Agora que venha o Flamengo, e o torcedor
resta ir ao estádio e aplaudir mais uma vez o time. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Alex, o presidente aí cobrando o torcedor tricolor para comparecer ao estádio, né? Aí o barulho da torcida, mas foi pouco ontem. Tá comigo aqui o Martins Andrade para uma final de campeonato, 7.000 e poucos no total, no público presente, para uma final de campeonato, muito pouco, tanto que o presidente veio aí fazer o pedido, fazer uma convocação para a torcida tricolor. Embora, viu, para quem não sabe, o Fortaleza fez um vídeo e colocou na sua própria página de imprensa para os setoristas. Achei de uma infelicidade grande de uma palestra lá para os jogadores, colocando a imprensa como inimiga do Fortaleza, a imprensa como rival do Fortaleza. Achei de um mau gosto tremendo, né? Primeiro, a iniciativa de fazer isso e depois jogar no grupo da própria imprensa, onde estão profissionais de imprensa que estão ali dedicando seu trabalho a cobrir as atividades do clube. Aí depois o presidente vem, através da imprensa, convocar o torcedor. A imprensa está aí para divulgar coisas boas e coisas ruins, mas não é rival de ninguém, não. Adriano, boa noite a você, boa noite aos amigos que acompanham o nosso trabalho. Foram duas infelicidades, né? Foram duas infelicidades. A primeira foi colocar isso como mote numa palestra, né, para jogador. Tanto que teve profissional de imprensa ignorado por jogador ontem na hora da entrevista. Mas eu considero a primeira aquela de não convocar o torcedor para o jogo de ontem. Também bem lembrado por você. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca tinha visto. Isso é uma involução do futebol. Porque você convocar o seu torcedor para não ir ao estádio é coisa absurda, né? Então essa daí foi a primeira. A segunda é achar culpado para os erros que você comete. No caso aí do Fortaleza, achar que todo mundo é inimigo. Então quem é amigo, certo? Por que a imprensa vai ser rival de clube de futebol? Querer entender. Não entra na minha cabeça isso. Eu não gosto de me imiscuir em trabalho de colegas, essas coisas todinho, mas esse trabalho aí começa com alguns radialistas também que fazem esse tipo de coisa e acham inimigos, porque ele é o amigo. Ele é o cara que tá apoiando, no caso do Fortaleza ou do Ceará, ele é que é o amigo, os outros são inimigos. É tanto que tem programa aí que já começa com o cara agredindo o torcedor, agredindo o fulano, porque ele se acha o amigo, ele é que é o cara que é o amigo do clube, ele é que ajuda o clube, os outros são inimigos. Então essa é uma bobagem grande que isso é muito bom para quem está começando rádio. Aí ele começa no rádio com essas idiotices e achar que ele é que é o tal, aquela coisa todinha, né? Não, mas se for para começar assim é melhor nem começar. Não, mas tem gente aqui que não tem esse tipo de, não tem esse nível para achar que tá errado, né? Que tá errado. Ele acha que é o dono da coisa. Então começa por aí. E aí o dirigente acha que ele é que é o amigo também, que os outros são inimigos. Aí começa essa coisa, esse tipo de palestra aí que não leva a nada e que acaba criando inimigo. Essa que é a verdade. Mas é truque de quê, né? Você na palestra para motivar os jogadores na final, vai colocar a imprensa como rival do time. Não entendo. Honestamente não entendo, não entendo. Mas o time ontem, apesar do desgaste, fez uma goleada em cima do Uniclinic. O Uniclinic que assistiu de camarote o adversário se desgastar pela Copa do Brasil, mas o Fortaleza foi competente ontem e fez logo 4-1 e colocou a mão na taça. Falta colocar a outra no domingo. Tudo indica, futebol nós já vimos de tudo, mas vai ser muito complicado o Uniclinic reverter essa situação. Agora a gente tem que elogiar também o trabalho do treinador Marquinhos. Muito bom treinador, muito bom, porque ele faz modificações de um jogo para o outro e você não espera assim que de repente ele apareça com aquele tipo de situação tática, né? Ontem, por exemplo, surpreendeu a presença do Juninho pelo lado direito, né? E a gente ficou olhando ali, de repente o Juninho apareceu em 2 bolas, 2 gols praticamente, né? Com a assistência dele. E
No segundo tempo a gente ficou observando, né? Me escapou, porque geralmente eu gosto muito de ver. Para quem não me conhece, eu entro em campo para ver o cara, a atuação do cara, mas aí me escapou aquela do Juninho pelo lado esquerdo, que era o ala direita do Uniclinic saindo pro jogo, e ele foi para lá, né? Porque ele é veloz, velocidade muito grande, e foi exatamente dele a terceira bola e o terceiro gol do Fortaleza. Então a gente tem que guardar um pouquinho aqui dentro das proporções para o Marquinhos. Não vou dizer que amanhã vai dar tudo certo, porque vai chegar um dia que o treinador adversário vai também começar a ver a situação tática dele e marcar, né? Mas ontem foi um passeio. Pelo lado direito, olha, ia pro lado esquerdo o Anselmo, o Jean e o Everton. Ficava do lado esquerdo, aí a zaga ia toda pra lá. Aí a bola era lançada no corredor aqui pro Juninho. O Juninho ia no fundo e vinham os três de frente, meu amigo. Ali é brincadeira. É uma blitz que vinha de frente. Primeiro jogo de final você ganha logo de 4-1. Martins, aí em relação, praticamente liquida a fatura. Vai lá, em relação a essa característica do Marquinhos Santos, fica até difícil de você conseguir marcá-lo, porque em todas as partidas, não foi na de ontem não, ontem é porque a maioria talvez estivesse assistindo por conta da final e tal, mas em todas as partidas ele faz esse tipo de variação. Ele inovou. E não é só tem repertório, né? E não é só com o Juninho, como você falou, ele tem repertório, ele utiliza o Everton, ele utiliza outro. Ontem, em especial, o Pio e o Juninho estavam jogando pra caramba pela direita, cara. No primeiro tempo, estavam jogando muito pela direita. Aí quando entra no segundo tempo, ele inverte, quer dizer, em tese, ele jamais tiraria o Juninho dali, porque estava jogando muito com o Pio. Mas não, ele joga o Juninho lá pra esquerda e traz um pouco mais o Everton. Então, assim, realmente esse repertório, essa característica de mudar dentro do jogo do Marquinhos Santos é que chama a atenção. A gente também tem que aplaudir o trabalho do Maurílio, que ele tem feito ao longo desse campeonato também. Agora, viu, o Everton esse ano, não sei se vocês observaram, ele é um dos jogadores mais regulares do time do Fortaleza. Diferente do Everton do ano passado, que era um jogador irregular. Esse ano ele está com uma regularidade assim acima da média. Tá. Ele tá. A regularidade dele, junto com o Jean Mota. Outro que subiu de produção em relação ao ano passado, e nem era lembrado para ir no banco. Os três, né? Os três. Felipe, Jean Mota e Everton. O Everton até que entrava, mas ele não conseguia jogar bem continuamente. Ele jogava uma partida bem e a outra não jogava tão bem. O terceiro gol do Fortaleza, que foi do Juninho, foi um primor de tática. O ala estava subindo e o Juninho ficou parado ali do lado esquerdo. Aí a bola veio pelo meio. O Jean Mota carregou um pouquinho. Quando olhou, o homem tava sozinho. Tava só. Porque o ala tinha ido embora, né? E deixou, demorou demais para voltar. Quer dizer, quando o Jean Mota vinha carregando ali na entrada da grande área, que olhou, o homem tava só ele. Aí, ele a trave e a glória. Como eu costumava dizer na ponta do gol. Ele, a trave e a glória. Aí o homem foi pra glória, né? Porque ficou fácil demais. Então, ficou difícil para o treinador do Uniclinic tentar conter o Fortaleza. Primeiro porque faltou gente, faltou elementos, né? Faltou um pouco de categoria pro pessoal do Uniclinic. Tinha aquele entusiasmo, aquela correria de meio de campo. Será que não seria o elenco limitado, né? Teve pois exatamente. Sem Guto, sem Nessinda, faz muita diferença para quem já tem praticamente a conta do Charlie, praticamente o time titular. Aí ficou aquela correria de meio de campo e o Fortaleza na dele, né? Fortaleza na dele. Na hora que roubava a bola, ele saía jogar, acabou isso. É coisa primária no futebol. Vem, deixa o pessoal vir. Quando a gente roubar, a gente joga. Vai jogar. E foi isso que o Fortaleza fez. Poderia ter chegado quinta ou sexta, mas quatro. Fica até difícil de avaliar a dupla de zaga do Fortaleza, né? O grande mérito foi fazendo os gols, porque eles foram pouco exigidos naquela sua função de marcação de fato. O próprio Juliano também, que também teve uma participação razoável, mas não foi tão exigido. Estava bastante tempo sem jogar, né? Vinha de jogo, pois um período de inatividade longo. E o homem que ontem desfez toda aquela coisa de jogar abaixo da média dele foi o Dudu Cearense. Dudu Cearense ontem guardou a posição, quer dizer, a linha de 4 do Fortaleza armada ali, ele era o primeiro homem pelo lado direito
para combater, ficou lá o tempo todo, só saiu na boa. Não foi nas bolas aéreas, ele também é importante pela estatura. Exato, ele tem uma estatura boa e ele tem uma chegada, né, de aproximação, que ele bate muito bem na bola. Mas ele não foi muitas vezes para essa aproximação, ele ficou lá fazendo a proteção da defesa. E quando roubava, quem ia jogar era os meias. E tem que ser assim, os meias tem que jogar. Aí você passa, se você passar, quem pede tem preferência, né, no futebol, então você vai jogar, vai receber. Mas se você não passa e fica atrás, então os meias têm que fazer esse trabalho. E o Dudu ontem, ele, durante o tempo que ele aguentou ainda, ele fez um trabalho bom. Fez um trabalho bom e apagou aquela coisa que ele vinha tendo. Eu não sei. Precisa isso, né? A continuidade também. Exato. Agora, eu não sei se ele conversava muito com o treinador para aproveitar o potencial dele de finalização, aquela coisa todinha, de aproximação na grande área. Não sei se ele conversava assim, ou o treinador que já o conhecia de algum lugar, né, de muito longe, usava esse tipo de estratagema. Só que não estava dando certo, ele não estava chegando. Ele fez o quê? 2 gols, né? Parece-me. Fez 2 gols com essa condição. Mas aí os outros que estão lá na frente, que precisam fazer, ontem eles fizeram o trabalho, né? Agora lembrar que amanhã não, quarta-feira, o adversário não é o Uniclinic, é o Flamengo. Então é mais uma disputa, vou falar de final, mas é uma fase, é um mata-mata também. A torcida já está acreditando que está treinando para a Série C, para chegar lá. Já disputou o mata-mata com o Guarani de Sobral, agora disputou com o Imperatriz, vem mais um agora com o Flamengo. O Flamengo que até agora não conquistou nada, né, nesse começo de temporada, não foi para a final do Carioca, e da Primeira Liga, que ele é um dos fundadores, foi a prioridade dele, não foi nem a final da Primeira Liga. Então tem a Copa do Brasil, que é uma competição que ele já ganhou mais ou menos 2 a 3 títulos dessa competição, e vai querer apostar as fichas dela, vai querer vencer o jogo aqui do Fortaleza, como da última vez que aqui esteve. Venceu por 3 a 0 em 2011 e conseguiu se classificar logo no primeiro jogo. Naquele momento, o Fortaleza era treinado pelo Flávio Araújo e o Flamengo era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, e contava ainda com Ronaldinho Gaúcho no elenco. Pois é, agora resta saber se o Fortaleza vai entrar com a sua força máxima. Eu digo com o pessoal que já era titular e que já tem mais ascendência sobre os outros, né? No caso Correia, esse pessoal todinho que dá uma força danada, tanto de meio de campo quanto até de organização. Correia é excepcional nessa parte, ele organiza demais, tanto taticamente quanto a saída de bola, ele faz esse trabalho bem feito. Agora tem que saber se o Fortaleza vai contar com o Correia, porque é um handicap, no caso é uma arma que o Fortaleza tem, ou se vai jogar com essa linha de 4 que ele fez contra o Uniclinic, ali com a saída, não sei quem entraria ali, porque para aquele jogo que foi iniciado contra o Uniclinic, a primeira linha de marcação tá ótima. Falta o Felipe deve voltar, né? Pelo menos Berna deve voltar, até porque o Erivelton saiu machucado, ninguém sabe se ele saiu machucado. Exatamente. Entrou então o Berna deve voltar. Um jogo atípico, né? Pois é, pra você ver o mal que uma atitude sem pensar causa, né? O Berna fez aquela besteira no jogo anterior e ontem poderia ter complicado. Se o jogo tivesse mais brigado, mais disputado. E o garoto fez as defesas, viu? O Marcos quando entrou. Exatamente. Vanderlei deu um chutaço lá, ele conseguiu defender, enfim. Mas só para concluir, para não cortar o raciocínio do Martins, Berna deve voltar. O Felipe também deve voltar e o Correia ele deve utilizar também. Já para preparação para o jogo contra o Uniclinic por também, conta né? da experiência, né? Pegar o Flamengo de preparação, né? Mas é um jogo também, como eu falei, eliminatório, né? Ele pode ser eliminado do Fortaleza. Exatamente. Aí tem que não dá para colocar formação mista contra o Flamengo, né? Não, exatamente. Ele pode colocar contra o Uniclinic, já que a vantagem que ele fez é muito boa. Tá com a mão na taça, né? Falta colocar outra. Mas contra o Flamengo, essa história de você disputar apenas uma partida e naquela base do se colou, não dá certo não. É um jogo grande que tem uma expectativa nacional e eu acho que precisa fazer uma boa apresentação. Flamengo a novidade do Flamengo é o Fernandinho, que foi contratado junto ao Grêmio e que jogou aqui no Ferroviário na década passada. Você lembra do Fernandinho? Me lembro. Atacante, chegou com moral lá, o Muricy indicou ele pro Flamengo e deve dar essa moral para ele jogar contra o Fortaleza, para
colocar uma cara nova nesse time do Flamengo, que ainda está tentando encontrar uma identidade na temporada. Verdade. Agora, o Fernandinho, quando estava começando aqui no Juvenil do Ferroviário, a gente fez umas críticas a ele porque ele estava querendo ser o sumidouro da coisa, né? Então, estava querendo fazer jogo só, querendo aparecer demais, e nós fizemos umas críticas aí, tiveram que corrigir, e ele melhorou muito. Mas é o que a gente está falando. Se o Fortaleza quiser for para enfrentar o Flamengo com time misto, aí é melhor. Não vai fazer essa loucura não. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525. Self-service sem peso com mais de 40 opções por apenas R$11,99. Pizzas a R$20 já acompanha refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando agora nas decisões, você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entregue em domicílio, é só ligar 3223-5671 e veste o seu caminho para o futuro. Temos os seguintes cursos técnicos: técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística, edificações e informática. Venha para o IBEST e faça o upgrade na sua vida. 3022-0065. IBEST, o seu caminho para o futuro. Vamos com informações do Ceará aqui no Faixa Nobre do Esporte. Tá chegando o Rodrigão Cavalcante. Ceará! Papo Alvinegro. Para repassar um panorama dos atletas no departamento médico do Ceará, nada melhor que o especialista. O Dr. Henrique Bastos esclarece as situações de alguns atletas poupados e que vem realizando algumas atividades no Centro Médico Alvinegro. Em fase final de transição, Dr. Henrique estipula data para as liberações do lateral esquerdo Zé Mário e o atacante Alex Amado. Zé Mário, a previsão é terça-feira da próxima semana. Amado, ele deve executar ainda alguns trabalhos físicos para ver se a gente entrega ele daqui quarta, no máximo sexta. Doutor Henrique também explica a situação do zagueiro Charles, poupado da atividade desta segunda-feira. O Charles é um atleta muito vigoroso, é um atleta que ele não se entrega fácil. O Charles, ele levou uma contusão na perna, ainda persistiu em treino, é um cara que ele não reclama por pouca coisa e ele vinha mancando, não teve um rendimento bom e a gente achou melhor parar. O Charles, a gente tem que realmente segurar o atleta mesmo, porque por ele treina mesmo, para evitar que ele piorasse, tá? Quando realmente ele formou um hematoma em cima do local da contusão e a gente parou o atleta e vai tratá-lo para ele voltar 100%. Outro que ficou de fora do treino desta segunda-feira foi o meia Felipe. Dr. Henrique Bastos também dá um panorama da situação clínica do meia. Bem, o Felipe, ele teve uma contusão na parte lateral do joelho durante o treino e ele ainda vinha se queixando, e a gente está no intuito de poupar alguns atletas que sentiram lesões pequenas para não se tornarem lesões mais graves, mesmo porque os treinos mais fortes vão começar agora. Então é preferível poupá-lo 2-3 dias do que perdê-lo por 10 dias, 10, 15 dias. Então o intuito é exatamente esse: jogar a carga, poupá-lo um pouquinho, voltar para a carga para não ter problemas maiores. Já quem saiu no meio da atividade foi o atacante Rafael Costa, mas esse não preocupa tanto. Rafael Costa, assim como os demais atletas, são orientados a, durante treino, se sentir algum desconforto, ele parar o treino e sair. Eles têm essa orientação. Quando for, logicamente, um desconforto muscular importante, não é qualquer desconforto. E ele sentiu um desconforto na coxa direita, e antes que existisse alguma lesão um pouco mais grave, ele achou melhor parar, fez tratamento hoje à tarde, na terça-feira deve voltar a ser avaliado amanhã para ver se tem condições de treino ou não. Doutor Henrique fala sobre a recuperação do zagueiro Antônio Carlos. 100%. Quem viu o treino viu até que ele jogou bastante, bem pesado com alguns colegas, né? Isso é uma satisfação, né? A função dele é essa, né? Infelizmente, alguns colegas não gostam a princípio, mas depois volta tudo normal quando chega lá no vestiário. E deixa claro o grande objetivo do departamento médico. Olha, nós vamos nos esforçar para que todos os atletas estejam à disposição. Claro que nem todos vão responder adequadamente, mas eu creio que a grande maioria vai estar à disposição.
desses que estão no DM, tá? Acho que o único que pode ainda trazer alguma dúvida é Zé Mário, mas o restante está todo mundo bem. Eu creio que vai ter condições de entregá-lo a tempo para o início do Campeonato Brasileiro. Com todos esses desfalques, Sérgio Soares comandou uma atividade tática sem goleiro com a seguinte escalação: Cametá, Antônio Carlos, Sandro e Sanches, Marino, Richardson e Ricardinho, e o ataque sendo formado por Serginho, Assisinho e Rafael Costa. Em relação a reforços, o Ceará aguarda a chegada do atacante Rafinha nesta terça-feira à noite, ele que com 23 anos vem da Ferroviária de Araraquara. Já o lateral esquerdo Thalisson, de 24 anos, aquele mesmo com passagem no Fortaleza no passado, tem chegada prevista somente para a próxima sexta-feira. O zagueiro Everton Páscoa espera apenas a liberação dos documentos por parte do Audax e deve chegar no decorrer desta semana. Quem tem chegada para a próxima semana é o meio Wesley. Com 24 anos, ele que jogou a Série B pelo Vovô ano passado, vem também da Ferroviária, disputou o Campeonato Paulista e aguarda apenas a liberação do Atlético Mineiro, que deve sair na próxima semana para se apresentar em Porangabuçu. Além do zagueiro Everton Páscoa, do lateral esquerdo Thalisson, do meia Wesley e do atacante Rafinha, a diretoria ainda busca a contratação de mais um zagueiro para fechar o elenco. O Ceará volta a trabalhar na tarde desta terça-feira, no período da tarde, em Porangabuçu. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Ceará no Faixa Nobre do Esporte. É isso, os nomes aparecendo no Ceará, né? O torcedor naquela expectativa da reformulação do elenco, e 4 nomes ditos pelo Rodrigo: o Eduardo, lateral apresentado hoje, o outro lateral que vai chegar à esquerda é o Thalisson, que vai disputar ainda uma partida pela Copa do Brasil. Esse vai ajudar o Ceará apenas no Campeonato Brasileiro, né? Já que a Copa do Brasil ele tá jogando pela Ferroviária e o próximo adversário é o Fluminense do Rio de Janeiro. E tem o Everton Páscoa, zagueiro que estava no Sport, mas pertence ao Audax, né? São reforços chegando. Tem o Rafinha, atacante também, que disputou o Campeonato Paulista. Bons nomes para uma Série B para reforçar o Ceará, rapaziada? Pois é. Everton Páscoa é um bom nome. Ceará aí tá com o Sandro. E aí até mais veterano, mais 27 anos, um cara novo ainda. É um bom nome, fez algumas participações no esporte. O Antônio Carlos ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe se ele vai voltar, se ele não vai, se ele vem quebrado, se tá fora de forma, enfim, ele ainda tá nessa. O Charles é esse brigador, esse guerreiro. Eu esperava um pouco mais na zaga, mas é um bom nome, Eu penso que poderia ser melhor. Aquele zagueiro Ferron tá indo pro Criciúma, parece que era da Ponte Preta. A Ponte Preta tá emprestando ele pro Criciúma. Por exemplo, eu penso que o Ferron seria uma pedida melhor do que o Everton. O próprio Luciano Castan. Das críticas da torcida da Ponte Preta, que está se sentindo aliviada com o empréstimo desse jogador. Mas, né? Sim. É outra história, né? Quando você muda de camisa, é verdade. Não é porque você não deu certo no lugar que não dará certo em outro. Não, era melhor parar, né? Não dei certo aqui, eu vou encerrar minha carreira, porque eu não dou certo em lugar nenhum. O próprio Luciano Castan seria uma melhor pedida para em relação ao Everton, né? Mas claro, ninguém pode dizer, né? Já vai que ele chega aqui e arrebenta e vira ídolo, capitão, sei lá. O Thalisson, o Ceará precisa de um lateral esquerdo, isso é fato. O Sanches sumiu, o último jogo estava totalmente perdido. Tem que amadurecer mais, né? Parece que não é o cara ainda para não é, tanto é que o Buiú, que é o nego, o moleque, aquelas gírias dele lá, entrou melhor do que o Sanches, com mais autoridade do que o Santos. Foi devolvido ao sub-20, né? Do que o Sanches, mas foi, exatamente. Então o Ceará precisa de um lateral esquerda, já que o Zé Mário ainda está no DM, o médico acabou de falar aí, deve retornar na próxima terça-feira. No departamento médico o time não está jogando, pois né? Ele numerou aí pelo menos 5 nomes no DM. Agora, o Thalisson é uma boa opção. Eu me lembro no passado que o Anderson era o grande nome do Fortaleza, certo? Quando ele foi vendido, aí chegou o Thalisson. Claro que, na minha concepção, né? Ele não superou a qualidade do Anderson, mas fez uma boa participação. Um lateral que apoia também, né? Um lateral novo, veloz. É um bom lateral, eu gosto. Eu acho que o Thalisson é uma boa opção. Chamou a atenção do Flamengo quando ele estava no Asa de Arapiraca. Aí no Flamengo ele não foi bem, foi indicação do Vanderlei Luxemburgo. Isso. Aí foi emprestado ao Fortaleza e dizem que fez um grande um campeonato paulista pela Ferroviária. Tanto que vai disputar como titular a próxima partida pela Copa do Brasil contra o Fluminense. O Wesley
não foi aquele Wesley que todos esperavam. Lembrar do Wesley, né? Eu nem falei nele. Mas eu penso que ele será importante nesse esquema que o Sérgio Soares costuma utilizar. Ele mais solto, ele mais arrojado, partindo para cima, aquele estilo dele com a bola no pé, conduzindo a bola no pé, com muita velocidade, será muito bem aproveitado pelo Sérgio Soares. Como titular, não sei, acho difícil, mas para o grupo, muito importante. O Eduardo, eu não posso falar muito, não me recordo dele, acho que ele jogou no Bahia, né? É um lateral direito, mas já atuou também pela esquerda, mas eu, sinceramente, não tenho muita base ainda para falar sobre o Eduardo. E o Rafinha tá chegando, fez um belo campeonato pela Ferroviária, outros clubes também queriam, mas o Ceará conseguiu fechar com o jogador. Meter sua colher nesses nomes do Ceará, Martins? Não, eu confesso também que eu não conheço, só o Thalisson, né? O Thalisson, que já jogou... Seria uma boa? Não, o Thalisson é uma boa. Eu estava falando hoje, conversando com alguns colegas e falando exatamente sobre... Ele é um jogador rápido, né, de velocidade pelo lado esquerdo, bom para fazer aquele trabalho do 1-2, né? O jogador pro meio, ele toca e vai para linha de fundo, ele chega rápido, porque tem uma velocidade e tem um bom passe. Então, se juntar o Thales pelo lado esquerdo e o Cametá pelo lado direito, o Ceará fica com uma potência muito forte pelos dois lados. Aí escolhe para fazer as jogadas, alternar ou repetir jogadas tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Porque ficam dois jogadores de alta velocidade e que tem um bom passe, tem boa assistência. Isso é bom. Aí vai dar trabalho à moçada de área, né? Porque a bola vai chegar mais rápido. Perfeito, então. Vamos pro intervalo no Faixa. Já a gente volta com muito mais por aqui nos 91,3 da 3 FM. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. A 3 FM. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E já estamos de volta aqui nos 91,3 da 3 FM, parceria radioartilheiro.com.br. Tem alô aqui pro Paulo Alves, tá curtindo aqui o programa, tá no Twitter, @bola_ na rede. Tem a galera aqui também conosco, o Léo Silva, Wesley Pereira também aqui no Twitter. Tem a galera do Facebook aqui também, como sempre, Luiz Carlos Ferreira, ligadão direto de Curitiba, sintonizado do melhor programa do estado do Ceará. Valeu, irmão. Obrigado pela moral. Feliz demais pela vitória do Leão de ontem contra o Uniclinic. E gostaria de saber dos comentaristas qual o melhor atalho para o Fortaleza vencer o Flamengo nessa quarta-feira. Abração a todos, abração para você também, Luiz Carlos. Olha, se a gente tivesse essa fórmula, aí a diretoria... Atalho, né? Ele quer um atalho. Um atalho. Se a gente tivesse esse atalho... Tá querendo demais, viu, irmão? Um atalho. Aí a diretoria do Fortaleza poderia contratar a gente, que seria ótimo. O que a gente pode falar é o que se conhece do time do Fortaleza, o plantel que ele tem, o treinador, as suas táticas de jogo. Mas o Flamengo, praticamente o Flamengo já perdeu aí várias partidas e a gente conhece pouco do trabalho do Flamengo. Sabe-se que é um grande clube que tem correria, tem um bocado de gente jovem, mas achar assim esse atalho para dizer, olha, o Fortaleza tem que ir por aqui, eu precisaria conhecer a fundo o time do Flamengo para poder a gente sugerir alguma coisa. Agora eu te digo uma coisa, o técnico do Fortaleza, ele tem demonstrado até hoje que é uma pessoa muito inteligente, e ele já deve ter aí vários vídeos do Flamengo jogando. Eu digo sempre e repito aqui no programa que o treinador de futebol, ele dorme com a bola debaixo da cabeça, né? Então ele já deve ter aí as suas táticas de jogo, os seus momentos que ele pode explorar. E o Fortaleza tem condição, tem jogadores velozes, tem jogadores habilidosos, jogadores que podem segurar um jogo atrás, cansar, trabalhar a bola para trás o tempo todo, cansar o adversário e partir numa boa. Agora, dizer esse atalho para você, vá por aqui que você ganha, aí fica difícil, viu? Tá certo, Martins. Duas possibilidades. Primeiro, bola alçada na área, porque pela qualidade do Fortaleza com as bolas paradas e pela falta de eficiência da zaga do Flamengo, que tem tomado muitos gols de cabeça, né?
A outra possibilidade é chutes de fora da área. Você tem Gemota que chuta muito bem, você tem o Pio que chuta muito bem, você tem o próprio Dudu Cearense, se for o caso, que chuta muito bem. Então assim, o próprio Everton, que eu acho que o Everton vai nesse jogo trabalhar mais recuado, mais para trás, mas tem essas opções, chutes de fora da área, porque tem bons batedores e também bolas alçadas na área. Tá legal então. Então respondido aí pro Luiz Carlos, tem alô aqui pro Alano Eloy, torcedor alvinegro, boa noite a todos. Alano Eloy e família, ligados no som da 3FM no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, irmão, pela moral aí, valeu pela fortalecida aí na nossa interatividade. Tem alô pro Andrade Júnior, Demir Lima, Iraís Moraes, beijo pra você, queridona, tá sempre conosco aqui também, apoiando aqui, ouvindo Faixa Nobre do Esporte. Agora tem informações do Tricolor. Fortaleza! Oliveira. Legal, Adriano Júnior de volta com mais informações do Fortaleza. Após a vitória de ontem e um passo importante para a conquista do bicampeonato, o Fortaleza reapresentou-se na manhã de hoje. Trabalhos regenerativos para os jogadores que atuaram a maior parte do jogo e um trabalho técnico em campo reduzido com o resto do grupo. O Fortaleza agora vira suas atenções para o compromisso no meio de semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. É o início da segunda fase para o Tricolor de Aço na competição. Para o compromisso estarão à disposição o Ricardo Berna, goleiro, e também o Felipe, volante da equipe, que ficaram de fora do compromisso pelo estadual, cumprindo suspensão. O Erivelton ontem deixou o jogo, mas foi só apenas câimbras que o atleta estava sentindo. Deve retornar aos treinamentos a partir de amanhã à tarde. O jogador que o substituiu foi o Max Walef, outro atleta da base do Tricolor de Aço. A vitória de ontem por 4-1 frente ao Uniclinic deu um passo importante para o Fortaleza conquistar o bicampeonato estadual. Dificilmente o Uniclinic vai reverter a situação. Fortaleza pode até perder por 3 gols, que fica mesmo assim com o título do estadual de 2016. Mas o discurso no PC entre os jogadores, comissão técnica e diretoria é pezinho no chão, como diz o Everton. Fizemos um grande jogo, grande placar, mas jogamos só 90 minutos, ainda temos mais 90. Agora é pezinho no chão. Quarta-feira temos aí outro grande jogo pela Copa do Brasil, mas vamos sair campeão, se Deus quiser, domingo fazendo um grande jogo. Ainda não conquistamos nada. Pezinho no chão, que quarta-feira tem um grande jogo e domingo tem a outra grande final. Agora, a respeito do treinador ter recebido sondagens, Marquinhos Santos diz que vai cumprir seu contrato com o Fortaleza. Eu sou um profissional comprometido, eu visto a camisa e procuro cumprir os meus contratos. Nunca quebrei contrato porque não é do meu perfil, né? E estou satisfeito, e principalmente com o torcedor, né? Eu acho que o torcedor do Fortaleza nos últimos anos se sacrificou e jogou junto, e lanço aqui como foi feito pelo presidente. Eu acho que agora é hora do torcedor abraçar a equipe, por aquilo que, pelos momentos difíceis, vieram as cobranças, né, por parte deles. E nós correspondemos. Esse grupo de atletas foi homem o suficiente para trabalhar, dar a volta por cima e ir em busca de um título que, se não no início da temporada perguntássemos, ou aquilo que eu até pesquisei ontem, poucos profissionais mesmo acreditavam, não do Fortaleza, mas até mesmo da crônica, né? Acreditavam que o Fortaleza pudesse chegar e até mesmo conquistar o título. Mas por empenho deles, por dedicação deles, acabamos chegando à decisão, próximo de um título. Ainda faltam 90 minutos, tem que se jogar, mas acho que agora é o momento do torcedor abraçar essa equipe. Amanhã o Tricolor volta a treinar no estádio Alcídio Santos à tarde, visando o compromisso contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 21h45, no Castelão. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Se você procura um especialista em forro PVC, divisórias, Eucatex de PVC, o nome certo é LC Montagens, mais de 20 anos de experiência no mercado. Parcelamos tudo em até 5 vezes no cartão. Contatos no 98777-2015, 99604-6473. Você fala com o Luiz Cláudio, o orçamento é na faixa. A Aurorense Equipamentos para a construção civil está com a promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense.
3484-5272, 3484-5272, abraçando o Vladimir Filho, que está ligado aqui no Faixa Nobre do Esporte. Falando nisso, tem mais notícias. Ceará! Alvinegro com Rodrigo Cavalcante. Voltando com a segunda parte do noticiário do Ceará no Faixa Nobre do Esporte. O lateral direito Eduardo fala da felicidade de vestir a camisa alvinegra. Quando eu saí de lá, igual a torcida falou, você veio pro maior do Nordeste, então acho que tô feliz. Eu fui bem recebido, então eu vim para uma grande equipe, uma equipe que deu um grande... Então acho que é dentro do treinamento, dentro do jogo, que eu vou mostrar para esse torcedor o que o Eduardo veio fazer aqui no Ceará. E se apresenta ao torcedor. Sou um lateral que gosta de atacar, né? Acho que quando o Sérgio Soares chegou no São Bernardo, me deu essa liberdade. O lateral tem que ir na frente, cruzar, tem que marcar também, principalmente atrás. Então acho que o torcedor pode ver um jogador aguerrido, um jogador que vai buscar sempre trazer as vitórias para o time do Ceará. Eduardo fala sobre a facilidade e a vantagem de ser ambidestro. Eu sempre gostei de jogar na lateral direita para me cortar para dentro e chutar com a direita, né? Mas ultimamente já tem uns 3 anos que eu venho jogando mais na direita. Então acho que, como eu falei, não tem dificuldade nenhuma de estar atuando como na direita, como na esquerda. Acho que eu vim para cá para poder ajudar a levar o Ceará. O seu grande objetivo que é chegar na Série A. Em relação a reforços, o Ceará aguarda a chegada do atacante Rafinha nesta terça-feira à noite. Ele que com 23 anos vem da Ferroviária de Araraquara. Já o lateral esquerdo Thalisson, de 24 anos, aquele mesmo com passagem no Fortaleza no passado, tem chegada prevista somente para a próxima sexta-feira. O zagueiro Everton Páscoa espera apenas a liberação dos documentos por parte do Audax e deve chegar no decorrer desta semana. Quem tem chegada para a próxima semana é o meio Wesley. Com 24 anos, ele que jogou a Série B pelo Vovô ano passado, vem também da Ferroviária, disputou o Campeonato Paulista e aguarda apenas a liberação do Atlético Mineiro, que deve sair na próxima semana para se apresentar em Porangabuçu. Além do zagueiro Everton Páscoa, do lateral esquerdo Thalisson, do meia Wesley e do atacante Rafinha, a diretoria ainda busca a contratação de mais um zagueiro para fechar o elenco. O Ceará volta a trabalhar na tarde desta terça-feira, no período da tarde, em Porangabuçu. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Rodrigo Cavalcante, encerrando a participação dos repórteres aqui no Faixa Nobre do Esporte, fechando a tampa do programa. A gente manda aqui um alô para Paulo Ayrton, que está conosco aqui no Twitter, está curtindo aqui a nossa publicação de hoje no Twitter, @bola_ na rede. Vem aí o canal do Vovô, pé na porta, que a galera vem com tudo aí, com muito mais informações sobre o Alvinegro. Vamos que vamos, a gente se encontra. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.